Setores urbanos. Percurso organizado por logradouros. Em algumas situações, a organização comum de quadras e faces para os setores urbanos não é capaz de servir como referência para o percurso e cobertura de um setor. Isso ocorre principalmente em setores com as seguintes características: setores urbanos formados por uma única quadra com formato irregular, setores que possuem quadras e faces, mas que, entre as quais, há uma ou mais quadras de feição irregular, setores de áreas urbanas que não possuem o terreno ordenado em quadras e faces. Características como estas são encontradas de forma mais frequente em setores de aglomerado subnormal, mas também podem ser encontradas em setores urbanos localizados nas bordas das áreas urbanizadas, em situação de área urbana de baixa densidade e em outros contextos mais específicos. Nestes casos, é necessário trabalhar todo o setor ou parte dele, uma ou mais quadras, seguindo um método diferente, guiando-se pela sequência dos logradouros. Os setores de aglomerado subnormal constituem, com frequência, área de coleta complexa, devido às suas características específicas: grande densidade de população, arruamento irregular, ausência de endereçamento regular, dificuldade de acesso, além de questões eventuais de segurança para a realização do trabalho. O mapa do setor muitas vezes não consegue refletir com fidelidade a realidade destas localidades, seja por dificuldade de produção do mapeamento, seja pela acelerada dinâmica de ocupação destas áreas. Considere sempre que imprecisões no registro dos endereços e na captura das coordenadas são muito frequentes nessas áreas. Portanto, a coleta em setores de aglomerados subnormais representa um desafio a ser superado pelos recenseadores. Observe a seguir, à esquerda, a imagem de satélite com o perímetro de um setor de aglomerado subnormal e à direita, o croquis do mesmo setor. Nos setores de aglomerado subnormal, mas não somente neles, pode ser muito importante buscar contato com lideranças locais, como associações de moradores. Este contato pode ajudar nas abordagens realizadas na localidade e no próprio deslocamento pelo setor. Investigue também os dias e horários mais adequados à coleta e procure informações sobre os acessos existentes ao setor e ao aglomerado, bem como sobre suas vias internas de circulação. Atenção! Nos setores de aglomerado subnormal sem arruamento, o trabalho organizado em quadras e faces, como em outros setores urbanos, é pouco viável. Há, porém, setores subnormais onde a organização por quadras e faces é viável e corrobora um trabalho mais ordenado, o que é sempre desejável. No seu DMC, encontra-se preparado para trabalhar com ambos os casos. A captura de coordenadas para cada um dos endereços será sempre exigida pelo aplicativo. Passo a passo. Os procedimentos a seguir determinam, de forma genérica, como percorrer um setor com base em seus logradouros. Posteriormente, veremos dois exemplos esquemáticos, um adequado aos dois primeiros casos acima e outro adequado ao terceiro. Para percorrer um setor por logradouros, faça o seguinte: localize no campo e identifique no mapa o perímetro do setor e o ponto inicial indicado na descrição do setor, além do ponto de onde iniciará o percurso. Fotografar este ponto é um recurso importante que será tratado de forma mais apropriada adiante. A forma irregular da ocupação de parte do setor pode dificultar a identificação do perímetro, exigindo cuidado para garantir que seu trabalho ocorrerá dentro do perímetro, sem omitir unidades. Dê especial importância aos pontos de referência que ajudam sua localização no setor e fotógrafos, pois as coordenadas geográficas destas fotografias e as próprias fotografias ajudam na localização.
no deslocamento no setor e mesmo da identificação de unidades com endereçamento frágil. Nunca fotografe pessoas, somente edificações e pontos importantes. Em determinadas situações, isso pode comprometer a sua permanência no local e a continuidade do seu trabalho. Utilize amplamente seu mapa em papel para registrar informações do andamento de seu trabalho e de pontos de referência, facilitando o reinício de seu trabalho a cada dia e retorno a qualquer ponto do setor. Confira adequadamente o nome do primeiro logradouro, o CEP e a localidade. Faça isso toda vez que iniciar um novo logradouro. Procure identificar elementos que permitam dividir o setor em trechos menores. Utilizar as vias de circulação nestes setores tende a ser o mais adequado, já que é muito difícil identificar quadras e faces nestes casos. Apoie-se nas informações dos próprios moradores sobre a existência de nomes locais reconhecidos pela população, especialmente nos registros de localidades e logradouros. Inicie o percurso caminhando pela face com as unidades à sua direita, percorrendo apenas um lado da via com o ombro direito junto à face, parando a cada endereço encontrado para realizar o registro, coletar as coordenadas geográficas e registrar a espécie. Nos endereços onde couber, realize a coleta do questionário e não deixe de registrar as edificações em construção ou em reforma. Assim, você terá identificado e registrado todos os domicílios e todos os estabelecimentos pelos procedimentos de confirmação, inclusão e exclusão. As unidades a serem visitadas tendem a ser vizinhas, mas podem estar construídas no terreno de forma desordenada. Esteja atento à existência de unidades não percebidas inicialmente por você, mas adicionalmente. Procure organizar seu percurso de modo a manter as unidades à sua direita para evitar omissões e registros duplicados. Em caso de dúvida, procure sempre por informações com moradores que já o atenderam. Verificar com atenção as edificações existentes. É comum a existência de várias unidades, onde aparentemente só uma entrada, porta ou portão, é visível. Estas áreas costumam passar por grande dinâmica de transformação e podem estar em fraco processo de ocupação. Atenção! Não deixe nunca de considerar a data de referência da operação em seu trabalho e esteja preparado para fazer ajustes e inclusões de endereços e espécies em grande quantidade. Tenha muita atenção ao registrar a espécie edificação em construção ou em reforma. Esta espécie exige que não exista morador no endereço. É muito comum que as edificações possuam morador, mas não tenham as paredes emboçadas ou pintadas, por exemplo. Portanto, estes casos não obedecem ao conceito da referida espécie, construção ou reforma. Tenha os mesmos cuidados já levantados para os setores rurais e demais setores urbanos ao encontrar unidades. Observe atentamente as unidades para verificar indícios da existência de moradores e busque informações de terceiros, geralmente os próprios vizinhos à unidade, que embasem a informação coletada e que lhe permitam planejar o retorno em um momento mais propício à abordagem naquela unidade. Ao ter contato com o informante de uma determinada unidade, você pode obter informações relevantes ao seu trabalho e ganhar em agilidade, perguntando não apenas sobre seu endereço, mas sobre os próximos em seu percurso, contribuindo para uma coleta mais eficiente. Utilizar o nome da pessoa responsável para buscar essas informações é especialmente importante. Atenção! Ainda que o uso dos nomes de moradores como mecanismo de localização seja um recurso importante para que você chegue às unidades que procura, não se esqueça de que dados pessoais só podem ser registrados nos campos próprios para tal. Caso existam logradouros transversais, ruas particulares, vielas, becos e caminhos, interrompa o levantamento da via principal e trabalhe os endereços de todas as unidades situadas nestes logradouros. Mantenha o método de levantar
um lado do logradouro por vez. Reinicie em seguida o levantamento do logradouro principal a partir do ponto em que foi interrompido, até percorrer todo o setor. Para visualizar os casos de setores urbanos que possuem quadros nessas condições, vamos analisar a figura a seguir, que representa o mapa de um setor. Ainda fazendo referência a este mesmo setor, veja a sequência de percurso através da numeração das faces. Observe que a face 1 está associada à Rua dos Pires. Agora, compare o croquis com a tabela que indica a sequência de logradouros. Observe que as ruas Inês Leoni Ramalho e Aparecida Panteri possuem duas faces, uma de cada lado da rua, onde as faces devem ser percorridas de forma consecutiva, ou seja, deve-se percorrer primeiro uma face inteira e depois outra na sequência, sem alterar as faces, sem ficar indo de um lado para o outro. O percurso descrito acima é uma possibilidade correta. Observe, entretanto, que não haveria prejuízo à cobertura deste setor se ele fosse iniciado por outra face e seguisse a mesma metodologia organizada de percurso pelos logradouros. Há ainda uma forma de percorrer setores que se enquadram na outra situação possível, áreas urbanas que não possuem quadras e faces. Veja a seguir como proceder. Você poderá trabalhar em um setor onde não seja possível identificar quadras e faces, mas onde a cobertura por logradouros ainda é adequada. Este mecanismo é comum nos setores onde a ocupação urbana é irregular e os acessos internos ocorrem por meio de becos, escadarias ou pontes. Observe na figura a seguir o sentido das setas, indicando como você deverá proceder nos setores não divididos em quadras. Lembrando que nestes casos os procedimentos de reconhecimento do setor são ainda mais importantes. Ponto inicial: cruzamento das ruas General Azevedo Pimentel com General Barbosa Lima. Atenção, há no anexo 1 ao final do manual orientações sobre o procedimento do DMC envolvendo a temática percurso por logradouros. Na próxima aula veremos setores em outras situações.